Professora, eu não sei como começar. Me dá uma ideia? Já passou por isso? Precisa começar a sua redação e não sabe como? Não tem nenhuma ideia para começar? Então, como eu sou querida, eu não vou dar uma, mas algumas ideias de como introduzir a sua redação Enem. Mas antes disso, você tem que saber que toda a redação do Enem, ela precisa deixar claro qual é o tema e a tese, ou seja, qual é o meu ponto de vista acerca deste tema. Isso é muito importante. Depois disso, você precisa pensar em 3 coisas pelo menos. A primeira coisa é: qual é o problema? Sim, porque todo tema de redação Enem é um problema, senão não seria um tema de redação Enem. Segunda coisa que você tem que se perguntar é: qual é a relação deste tema com o nosso país? E por fim, você vai pensar em quais conhecimentos você tem que podem ser relacionados a este tema. Que filmes que eu conheço, que eu posso relacionar, que tem relação com esse tema, livros, frases de filósofos, sociólogos ou especialistas da área, alguma história em quadrinho, algum desenho animado. Tudo isso são conhecimentos valiosíssimos na hora de escrever a sua redação. Você não precisa buscar coisas extraordinárias. Pensa nos seus conhecimentos prévios, ok? Dito isso, então vamos às dicas especificamente de como introduzir a sua redação Enem. E para isso, eu preparei alguns exemplos baseados em alguns temas de redação Enem de anos anteriores. O primeiro exemplo é eu iniciar a minha redação a partir de um ditado popular. E para isso eu peguei o tema A Persistência da Violência contra a Mulher na Sociedade Brasileira, que foi tema do Enem lá em 2015. E aí eu fiz o seguinte: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Este ditado pode ser um pouco perigoso. Afinal, até que ponto não devemos nos meter na discussão de um casal? Certos comportamentos de gênero são socialmente naturalizados e, mesmo correndo o risco de cair no clichê do complexo de Édipos, podemos dizer que, não raro, os homens são educados para buscar em suas esposas o cuidado que lhes era oferecido pelas mães, acrescido de outras regalias. Porém, quando não se sentem correspondidos como gostariam, podem se tornar agressivos. Esse é o resultado de estereótipos de gêneros marcados em nossa sociedade e de uma educação que precisa mudar. Então veja que aqui ficou claro qual é o tema e também qual é o posicionamento da autora em relação a esse tema, né? Qual é a tese? Uma outra forma de introduzir a redação é a partir de uma referência artística. E para exemplificar isso, eu escolhi o tema da redação Enem de 2011, Viver em Rede no Século XXI, os limites entre o público e o privado. E aí, como eu falei antes, né, referência artística pode ser o quê? Um exemplo de uma cena de filme, de uma história em quadrinho, de um desenho animado. O que eu fiz foi o seguinte: a comédia Sex Tape, estrelada por Cameron Diaz, mostra uma situação bizarra em que um casal grava um vídeo de uma cena íntima, mas o que deveria ficar só entre eles acaba caindo na rede. No cinema ou na vida real, certamente você conhece histórias de vídeos ou fotos que acabam ganhando divulgação indesejada. O fato é que, se por um lado a internet facilita a nossa vida, por outro precisamos saber que nada é privado se for para a rede, ok? Terceiro exemplo é a comparação. Para isso, eu escolhi o tema do Enem de 2018, que é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. E aí eu preparei uma introdução assim. Nas décadas de 30 e 40, o Brasil viveu um período de ditadura no qual não se podia falar nada que ofendesse o governo em vigor. E quanto às informações que nos chegavam, passavam antes por censura.
Atualmente, com acesso massivo à internet, temos uma incrível sensação de liberdade de expressão e acesso à informação, mas é só uma sensação ilusória mesmo. E para comprovar, basta dar uma espiada em alguns textos ou vídeos sobre manipulação de usuários na web através de algoritmos e logo você estará convencido de que não escolhemos as informações que acessamos, os produtos que consumimos ou mesmo o que pensamos. A diferença é que agora a ditadura é velada. Então esse exemplo aqui da comparação, ele faz uma comparação entre o que a gente tinha, né, por ideia de ditadura e a ditadura que talvez a gente viva hoje sem perceber. Ao mesmo tempo eu posso dizer que é um exemplo de alusão histórica, porque faz referência a um fato histórico, né? A alusão histórica pode ser outro recurso e a gente vai ver exemplo disso também agora, tá? Então, para exemplificar, né, a alusão histórica, eu escolhi o tema do Enem 2017, Caminhos para combater o racismo no Brasil. Então eu fiz o seguinte: em 13 de maio de 1888 declarou-se o fim da escravidão no Brasil. Porém, as dificuldades da população negra no país têm uma longa história depois disso. O que significa essa liberdade? Não havia casa, trabalho, nada. E agora, José, como diz o poema de Carlos Drummond de Andrade, passou-se a importar mão de obra paga europeia, alemães, italianos. E o que aconteceu com os escravos libertos? Essa liberdade lhes deu os mesmos direitos dos demais cidadãos brasileiros? Qual o seu espaço na sociedade atual? Faz-se necessário repensar o passado e as consequências dele no presente, se de fato quisermos combater o racismo no Brasil. Lembrando que quando a gente levanta perguntas no nosso texto, que é um recurso bem legal também, como foi feito aqui, essas perguntas elas têm que ser respondidas até o final da sua redação, elas não podem ficar no ar aí, né? Bom, por fim, o último exemplo de como introduzir a redação que eu vou trazer neste vídeo aqui é a citação, tá? Para isso eu peguei o mesmo tema, né, Caminhos para combater o racismo no Brasil, do Enem de 2017. Então vejamos o que eu fiz aqui. O racismo, tão presente em nossa sociedade, é fruto de um Brasil historicamente escravagista e pode ser demonstrado, inclusive, por nossos clássicos da literatura, como acontece em O Curtiço, de Aloysio Azevedo, em excerto no qual se demonstra que a personagem Bertoleza, negra e escrava fugida, sente-se feliz por viver com o português João Romão, um homem com raça, entre aspas, superior à sua. Ou ainda quando a personagem Rita Baiana sente-se atraída por Jerônimo por ver nele um, abre aspas, europeu de raça superior, fecha aspas. Essa obra data de séculos atrás e urge que iniciativas sejam tomadas para que estes sejam meros exemplos de uma mentalidade já ultrapassada e abram-se caminhos para uma sociedade realmente igualitária. E aí, gostou dos exemplos de como introduzir a redação que eu trouxe hoje? Bom, são dicas para você pensar, né? Alusão histórica, citação, comparação, uso de ditados populares, referência artística, tudo isso são recursos, né, para nos ajudar a nos trazer ideias, ok? Na descrição, aqui eu vou deixar dicas de alguns livros que podem ajudar você a trabalhar, a conhecer essas técnicas de escrita, beleza? Tchau e até a próxima!